Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Opinando. Hoje aqui na Cuboplay, gravando mais uma edição do Opinando, e também estamos juntos com a ABC FM 103,3, transmitindo nesse momento o papo que vamos ter com o nosso convidado de hoje, conselheiro desde 2006, passou por diversas áreas do Internacional, iniciou sua trajetória em 2017, foi diretor de relacionamento social, e foi aquele período dos 100 mil sócios que o Inter atingiu. 2009, ele ocupou o cargo de vice-presidente de esportes amadores. Em 2011, assumiu a coordenação das categorias de base. E nos anos de 13 e 14, como diretor de futebol, sendo tricampeão gaúcho, sendo tri e tetracampeão gaúcho. São 2 títulos. E de 17 a 19, o nosso convidado foi vice-presidente de futebol na gestão de Marcelo Medeiros. Ele é candidato à presidência do Inter, Roberto Melo. Seja muito bem-vindo, obrigado pela presença aqui, Melo. Obrigado, Nando, eu que agradeço a oportunidade de participar do Opinando aqui. Fazia tempo que eu queria ter essa oportunidade de falar contigo também, fazia tempo que a gente não falava. É verdade. Quero dizer que tu é um cara que eu sempre admirei, um jornalista há tanto tempo, com tanta credibilidade, então é um prazer estar aqui falando contigo no teu programa, que eu sei que também tem uma grande audiência. E como candidato à presidência do Inter, então, ainda mais orgulho e satisfação em poder estar aqui hoje representando tanta gente. Porque quando eu falo em nome de muita gente, né? Não falo apenas em nome do Roberto Melo. Prazer estar aqui. Quando eu dou essa trajetória toda aqui, né, que a gente fala aqui, começa lá em 2006, conselheiro, depois em 2007 já entra no trabalho direto junto à diretoria. Isso, essa noção geral de passar por várias áreas, né, isso aí também, e quase todas vinculadas ao futebol, né, isso te dá essa confiança, essa maturidade agora nesse momento, de dizer, eu tô pronto, é o que eu quero fazer, é ser presidente do Inter? Nando, ter participado de todas essas, percorrido todas essas áreas do clube por mais de 11 anos, realmente me dá essa maturidade, essa palavra é boa, maturidade, experiência e confiança de realmente saber e me sentir preparado para essa missão, para esse desafio de ser presidente do Inter. Como eu disse no início, eu não sou apenas, não é uma candidatura de uma pessoa só, não é um projeto do Roberto Melo, não é um projeto de um grupo apenas, é um projeto de muita gente, de muitos colorados. Há mais de 1 ano e meio que a gente trabalha um projeto, vem desenvolvendo um projeto de gestão, não um projeto de eleição. Esse grupo que me acompanha, de cerca de 130 conselheiros, não se formou há 1, 2 meses para concorrer à eleição. A gente vem, desde o início do ano passado, se reunindo, desenvolvendo um projeto, um planejamento estratégico desde o início desse ano, mais de 500 horas de trabalho, mais de 70 conselheiros trabalhando, para a gente realmente, vencendo a eleição, quando assumir o Inter, saber o que a gente vai fazer. A gente sabe o que a gente quer e o que a gente vai fazer. Então, tenho grandes colorados nos apoiando, colorados que já venceram tudo lá no Inter, que nos deram grandes conquistas. O Fernando Carvalho, Giovanni Luiz, que nos, junto com outros colorados, nos deu o Beira-Rio magnífico, o orgulho de todo Colorado. Delcir Sonda, que ontem a gente apresentou como, né, vai participar inclusive da nossa gestão, vai ser um vice-presidente, vai participar do conselho de gestão, então realmente dentro da gestão, é um sonho dele, ele é um colorado apaixonado, que está em processo de venda das empresas dele, então ele quer se dedicar ao Inter, quer ajudar o Inter, quer fazer o Inter ser campeão novamente. Então, a felicidade... Mas não seria o cara do futebol? Seria o investidor ou pode ser o cara do futebol? Não, quando a gente fala cara do futebol... O vice-presidente de futebol. Eu entendo, ontem até me perguntaram lá na saída da eleição sobre isso, quem seria o vice de futebol. E o que eu respondi, eu vou falar para ti agora. Eu acho que o Inter... a gente tem que cada vez mais profissionalizar o clube. Se fala tanto muitas vezes em profissionalismo, e eu acho muito complicado o que aconteceu nos últimos 3 anos, desses 3 anos, por mais de 1 ano, eu não tenho exato essa conta, talvez um pouco mais, um pouco menos, a gente não tem um executivo de futebol. A gente não tem um coordenador técnico de futebol. Um clube do tamanho do Inter, com o orçamento do Inter, com os atletas que tem lá, sem um executivo de futebol. Eu acho que essa época já passou dos políticos, né, apenas decidirem as coisas, do presidente descer
lá para dentro do vestiário e tomar todas as decisões. Eu acho que o clube, ele precisa ser realmente profissional. Isso a gente vai fazer. A gente vai trabalhar com grandes profissionais experientes, qualificados, e que, além disso, já tenham vivido, principalmente no Inter, experiências vitoriosas, que é isso que eu acho que vai fazer a diferença, que vai fazer realmente a gente voltar a conquistar títulos, a ser campeão novamente. Então esse é o nosso projeto de profissionalização realmente. Não adianta só falar que vai profissionalizar e na prática brincar de profissionalizar. Não, nós vamos realmente profissionalizar o nosso futebol. E a figura do vice-futebol, eu entendo, não só do vice-futebol, como de todas as outras vice-presidências que hoje estão lá no estatuto, porque elas estão lá como obrigação de tê-las. E eu propus, inclusive, para a comissão estatutária, que agora vai ser feito talvez no ano que vem, uma reforma, que se tire essa obrigatoriedade. Que não precise ter tanta gente se não há necessidade de ter, que a gente realmente dê autonomia para os profissionais trabalhar não só no futebol, principalmente no futebol, mas não só no futebol, no marketing. É uma cultura muito gaúcha, né, Roberto? O vice-futebol tem que dar entrevista, o vice-futebol tem que se manifestar, o vice-futebol isso e aquilo. Né? Até quando tu fala que tu pretende, por exemplo, eu quero tal treinador, né? Vamos falar do Cudê depois. Sim. Já vai ter alguém dizer, mas como assim? Não é o vice-futebol que tem que escolher? Tem toda essa coisa em cima dessa figura. É muito gaúcho. Em outros estados, a maioria dos clubes nem sabe. Nem sabe quem é. Às vezes nem tem. Né? Aqui no Sul, no Inter, falando do Inter especificamente, além de ter, tem a obrigatoriedade de ter. Então, eu acho que a gente tem que mudar isso. Não é porque está lá que a gente não possa mudar. A gente tem que fazer uma gestão profissional. Se fala tanto aí em alguns clubes em SAF, mas eu acho que o clube pode ser muito profissional sem ser SAF. Mas a gente tem que fazer acontecer. Não adianta só ficar no discurso e quando chega lá, os dirigentes quererem brincar, né, de fazer futebol. A gente tem que ter grandes profissionais e é isso que a gente vai fazer. As boas referências sempre ajudam, né? Mas vamos pegar dois clubezinhos pobres, assim, né? Real Madrid e Barcelona não são SAF, são clubes associativos, né? Sim, não, é um belo exemplo. Mesmo no Brasil, os clubes... Flamengo não é SAF? Flamengo, clube rico? Não são SAF. Então, não me agrada ainda esse modelo de SAF que hoje tem. Acho que isso nem é momento para ser discutido no Inter. É evidente que acho que o Conselho Deliberativo tem que debater esses assuntos para saber o que quer ali na frente, né? Ou quem sabe que modelo de SAF, se é que isso vai acontecer. Mas eu acho que não é o momento, não estamos nesse momento, não estamos preparados. Os modelos de SAF que tem no Brasil não me agradam. Acho que são clubes desesperados, na realidade, os que estão adotando esse modelo. Aí vem investidores de lá que, na realidade, muitas vezes são alguns aventureiros ou querem brincar também de fazer futebol e daqui a pouco eles vão embora. E aí o que fica? Será que eles vão pagar as dívidas que realmente tem que pagar? Né, eu vi que em alguns desses clubes aí não estão pagando a dívida. E o que acontece? As pessoas esquecem. Quando o clube vira SAF, ele pode falir, pode ser pedida a falência do clube. Então, quando é pedida a falência do clube, ele vai para a última série. Ele não vai nem rebaixado, por exemplo, da A para B, ele vai para a série D. Então as pessoas têm que se atentar para isso também. Virar SAF é bom, mas os riscos que tem também são grandes. Porque se vem alguém aqui, investidor, que compra um clube desses que já aconteceu, aí o cara não pagar o passivo que tem, as contas que tem, o que não acontece hoje com os clubes associativos, que alguém pedir a falência, na SAF vai poder acontecer. E aí isso na Europa aconteceu muito. Vários clubes foram rebaixados para a série D. Tem que começar lá do zero. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso em relação a esse tema. E como é que você vê essa ideia do investidor? Como, por exemplo, o Palmeiras tem lá a Crefisa, que é um mega patrocinador, a MRV está no Atlético, agora parece que vai transformar a SAF, mas durante muito tempo foi só isso. Vamos pegar mais atrás, a Parmalat, né, quando teve com o Palmeiras e Juventude. Essa possibilidade é algo que é interessante, porque tu tem um investidor e ao mesmo tempo tu não é SAF, né, tu continua sendo dono do teu clube. Vamos combinar. Eu entendo, Nando, que o melhor modelo é o clube ser autossustentável, né? O clube ter seu orçamento, cumprir o seu orçamento e ter suas receitas e aumentar suas receitas, por exemplo, como o Flamengo fez. Mas quando essa realidade não existe, o investidor, o parceiro, né, que aporta recursos no clube, é bem-vindo esse recurso. Esses exemplos que tu deu, muitos deles, tirando, acho que o Atlético Mineiro, que, né, foram valores que foram se acumulando, gerou uma dívida muito grande, mas, por exemplo, a Leila
colocou muito dinheiro no Palmeiras, né, via patrocínio. Antes da Leila teve o Paulo Nobre também, que emprestou dinheiro para o Palmeiras na dificuldade, e não sei se já recebeu todos, se não recebeu, está recebendo, então ele não ganhou dinheiro, ele ajudou o clube no momento de dificuldade e ajudou o Palmeiras no tempo do Paulo Nobre. A gente sabe como é que estava, né? O clube foi rebaixado, acho que mais de uma vez até, e não formava ninguém. Hoje o Palmeiras é uma potência do futebol brasileiro, então aquilo ali serviu muito para dar uma estabilidade para o Palmeiras se reinventar. Hoje o Palmeiras é uma potência do futebol brasileiro, forma jogadores, revela jogadores, investiu na sua estrutura, no seu CT, no seu CT do profissional, da base. A gente vê todo dia saindo jogador de lá, porque foi feito esse investimento via, principalmente lá, claro, via o poder, a pujança do Palmeiras, mas via Paulo Nobre, antes da Leila. A Leila deu uma sequência nisso, antes teve o Galotti, que também deu o Galhote, mas o Paulo Nobre e a Leila, modelos diferentes, estão ajudando o Palmeiras a ser muito competitivo. E se o clube aproveitar esses momentos para também se reestruturar, reduzir sua dívida, investir na sua estrutura, ele vai poder, ali na frente, poder andar com as próprias pernas, sem mais necessitar desse investidor. Então, acho que o investidor sempre é bem-vindo, e quando tu tem um investidor que ainda é um investidor que é um colorado, né? No caso do Inter, apaixonado pelo Inter, é mais bem-vindo ainda, né? O caso Sonda, por exemplo. O caso do Delcir, quantas vezes ele já ajudou o Inter, né, Nando? Muitas vezes em momentos de dificuldade, que o torcedor nem ficou sabendo, na hora de pagar uma folha de pagamento, na hora de ter que fechar o ano, mas também ajudou a montar grandes times, trazer grandes jogadores, manter grandes jogadores aqui, ajudou a manter os Sobis aqui, trouxe de volta, ajudou a trazer o Nilmar, foi ele que trouxe o D'Alessandro, foi ele que trouxe o Arangues, foi ele que trouxe o Kleber, o Renteria e tantos outros aqui que a gente até esquece. E ele fez isso, na realidade, porque ele queria ajudar o Inter, não é porque ele queria ganhar dinheiro, ele queria ajudar. Nunca ele veio aqui querer fazer negócio com o Inter, sempre o Inter foi lá procurar ele para ajudar. Em 2014, quando eu era diretor de futebol, quando a gente contratou o Arangues, no primeiro momento, em 6 meses por empréstimo e com valor fixado, a gente não tinha recurso para pagar. O que eu fiz? Fui a São Paulo, mostrei o jogador para ele gostou, ele foi lá e comprou o jogador. Abel Braga era o técnico, 2014. Abel Braga. Eu e o Marcelo, no final de 2013, fomos a Curitiba, estava no hotel lá com a Cláudia, a esposa, conversamos com ele e acertamos para ele vir em 2014 treinar o Inter. Foi um bom ano, fomos tetracampeões gaúchos. Foi a última vez, ano que o Inter ganhou 2 granais numa final de gauchão. O primeiro granal na arena lá, gol do He-Man, 2 gols do He-Man, de virada. Sim. E aquele 4-1, aquele chocolate lá em Caxias. Lá em Caxias. Com o D'Alessandro, Alan Patrick. Eu acho que o Abel tem 2 momentos que o Inter é muito injusto, eu acho, com ele. Esse 2014, ele consegue a vaga direta para a Libertadores, e aí troca a diretoria, o Pífero ganha, e tem uma Libertadores logo em seguida. Ali, como sempre, né? Acho que não tinha um mês. Nossa, o time era muito bom. O time era bom, tinha Arangues, tinha Alan Patrick. O Alan Patrick acho que já tinha saído? Em 2015 já tinha saído, mas Arangues, o Valdívia que estava muito bem. Mas isso é 14, né? 14 foi isso que é 14. A gente classificou. Isso. 2015 jogou a Libertadores. Aí o Arangues estava. Mas o Alan Patrick acho que já tinha saído. Não, mas eu digo 14. Sim. Porque 15 já é a outra diretoria. A gente montou, esses jogadores que a gente está falando, Arangues, D'Alessandro, o Alan Patrick em 2014, Alex, o Valdívia surgindo, tinha o Juan, o zagueiro, aí, era um time que se tivesse alguns acréscimos em 2015, acréscimos que realmente fossem acréscimos, o Inter tinha chance no mínimo de ter chegado à final da Libertadores, chegou numa semi. E isso se repete com o Abel em 2020, né, que é um ano que ele é vice-campeão, e ali foi mais grave, porque teve a pandemia e o espaço entre a Libertadores e o Brasileiro ficou menor ainda. Sim. Então, mais do que nunca era, vamos ficar com esse aí. Né? E de novo o Inter não fica com ele. Então Abelão, acho que esses 2 momentos, para um cara do tamanho do Abel, acho que ali o clube agiu mal com ele, independente de diretoria, qualquer coisa. E os 2 momentos, nós estávamos com o Abel em 2014, perdemos a eleição, o Marcelo foi nosso candidato, Marcelo Medeiros, concorreu contra o Vitório Pífero, e o Pífero ganhou quase 70% dos votos, e a gente saiu. 2 anos depois a gente voltou, infelizmente, com o Inter na Série B. Já em 2020, de novo, né, a gestão do Marcelo Medeiros, o Abel,
terminou o campeonato, mas em nome da tal famigerada ruptura, né, Nando? Eu penso, Nando, que para quem conhece, sabe, e tu tem essa experiência, o quanto as coisas são sensíveis no vestiário, o fato da não renovação do Abel, e a gente tem conhecimento, sabe, dos bastidores, naquele final de campeonato, com certeza influenciou, inclusive, em a gente não ter tido um melhor rendimento naqueles últimos jogos, que geram a estabilidade. O treinador, evidente que o treinador, tô eliminando o campeonato, eu tô brigando pelo título e os caras não falam comigo. Então, o grupo, o jogador fica, quem é que vai ser o chefe ano que vem? Não estão renovando com o cara. E foi no detalhe que a gente não ganhou. Sim. Foi nos erros do VAR, vamos falar em erros, né? Mas foi no VAR. E foi no detalhe que faltou um gol. Aquela unha que não cortou o Edenilson ficou impedido com a unha porque na frente. Se a gente for trazer para agora, daqui a pouco tu vai me perguntar sobre isso, o que desde o mês passado só se fala, onde eu vou, o que as pessoas me perguntam? Da renovação do Cudê. Do treinador. Então tu imagina lá atrás, nós brigando pelo título, o Abel uma referência dentro do clube, um campeão mundial, acho que foram 10 rodadas seguidas que ele venceu, 9 ou 10 no campeonato, nós brigando pelo título, e aí o treinador lá sequer procurado para renovar o seu contrato. Em nome da tal ruptura, em nome de contratar-se um treinador totalmente inexperiente, chegou aqui em pouco tempo foi mandado embora. Um preparador físico também totalmente, que nem o treinador conhecia. Então é aquilo que eu te falei no início, a gente não pode brincar com o Inter, a gente não pode fazer experiência, fazer aventura no Inter. A gente tem que ter pessoas qualificadas, experientes, que conheçam o clube. O Cudê é realmente teu treinador? Isso é uma convicção, porque a semana já estava botando lá, olha, o Melo, a preferência dele é Sampaoli ou qual é o outro que eu li? Odair Hellmann. Isso, né, Russão? Eu li isso na internet, por isso que eu estou te perguntando. Eu também li. Não, são coisas diferentes. O Cudê é o treinador do Inter hoje. Sim. Eu respondi dias atrás, eu penso e aprendi isso no futebol, que a continuidade do treinador, da comissão técnica, sempre que possível, que o trabalho é avaliado, que vem sendo bem feito, ela é louvável que seja mantido. Mudar de treinador, Nando, sempre é muito complicado. Tu nunca tem certeza de que o cara que vai chegar vai dar certo, se né, o grupo vai aceitar bem o modo de trabalho dele. E o que a gente sabe é que o grupo lá hoje gosta do Cudê, do jeito que ele trabalha, e ele já conhece o grupo. Então, começar com um treinador que já está ali, que termina onde, sempre é melhor. Claro que muitas vezes não dá, muitas vezes o treinador às vezes quer sair, não quer ficar, ou por um motivo ou outro o rendimento, a direção altera o comando, mas a continuidade ela é sempre desejável, né, dentro do possível. Então, eu me referi a isso, e eu gosto do trabalho do Cudê. Todos sabem que fui eu que trouxe ele para o Inter em 2019, né, enquanto muita gente que nem sequer conhecia o trabalho dele, pesquisei bastante antes da gente contratar ele. Vocês foram a Buenos Aires, foi tu, o Rodrigo Caetano, né? Foi o Rodrigo Caetano e o David Bandeira. Depois que o Odair saiu, nome que... Sou fã do David Bandeira, gosto muito dele. Agora ele tá lá ainda. Tá lá ainda. E ele foi para lá, Nando, as pessoas falam tanto com razão, e é importante, né, na ciência de dados, mas o Capa lá do Inter, fui eu que criei lá em 2014. Faz tempo já. Não foi? O Capa o Capa. O Capa e o CAD, lá em 2014. O David Bandeira já era o gerente lá naquela época. Eu trouxe ele da base para o profissional. E ele está lá até hoje, um grande profissional, realmente tem um conhecimento grande de mercado, de relacionamentos, principalmente. Sempre investi e procurei todas as viagens que ele foi, que ele pediu para ir em fóruns pelo mundo todo, sempre autorizei programas, softwares, né, de pesquisa, sempre a gente investiu nisso, o tempo que teve lá no futebol, e isso deu para ele uma grande gama de relacionamentos, que é importante na função dele ali, né? As pessoas todas no mundo aí, nos clubes, conhecem ele, gostam dele, ele tem relacionamentos. Essa figura é importante, o cara que pega o telefone e fala com qualquer um, né? É fundamental. Agora, tu contrata um executivo inexperiente que chega ali, não sequer tem uma agenda, é muito mais difícil, né, das coisas acontecerem. Então, a gente estava falando do Cudê. Com a saída do Odair, eu entendi que a gente tinha que mudar um pouco o perfil, a maneira, o modelo que a gente estava jogando. Né? É aquele período que sai o Odair e o Zé Ricardo faz um tampão até o final do ano, né? O Zé Ricardo vem para cumprir, né, aqueles últimos jogos que tinha. O Cudê já estava contratado,
Eu ainda tentei convencê-lo a vir, mas ele tinha um jogo final, que ele tinha uma Copa lá, aquela Copa, Supercopa, que eles jogam na Argentina, ele tinha sido campeão argentino com o Haas, e ia fazer a Supercopa, não lembro se era qual era o clube, se era com o Boca, se era com o River, inclusive eles ganharam. E por que tu sai ali e não continua com o Cudê? Porque tu contrata ele e não trabalha com ele. Nando, tu sabe que ser vice-futebol 3 anos num grande clube de futebol, tendo passado por uma Série B, não é fácil. Eu não sei qual é o outro, quantos vice-presidentes de futebol no Inter duraram 3 anos. Poucos. A gente vê aí toda hora mudando. Tem uns que a gente nem sabe o que fazem lá, que não aparece, não dão entrevista. Mas é difícil, é duro, gera um desgaste pessoal, um desgaste familiar muito grande, um desgaste até interno, às vezes, muito grande. Então, a Série B foi a única vez, acho que tu vai ser na história até agora, é o único vice-presidente que passou pela Série B. É a única vez. Mas é uma verdade, né? Por favor. É uma verdade. Não, é verdade. E foi uma experiência que... exatamente isso, ninguém tinha. Eu não tinha nem a quem procurar dar auxílio, procurar uma ajuda. Fulano, vou ligar para o dirigente mais experiente, como é que a gente faz? Não, ninguém tinha passado por aquilo, ninguém tinha vivido. É mais complicado para contratar jogador, para montar grupo? Sim. Primeiro que a gente recebeu o clube numa situação caótica. Financeiramente? Em todos os sentidos. Bom, imagem então nem se fala. Financeiramente, endividado, como está endividado, infelizmente essa dívida ela não começou em 2017 e continua crescendo, infelizmente, ela vem, eu me lembro desde o Gilberto Medeiros lá dizer que ele entrou para pagar títulos. Eu vim para pagar títulos e não conquistar títulos. Então, mas foi vice-campeão brasileiro ainda, né? Pois é. A gente recebeu sem dinheiro, endividado, um clube rebaixado na Série B. As receitas todas são menores na B, né? Sem ninguém da base, assim, não tinha grandes jogadores da base para a gente fazer receita ou utilizar no time. O único jogador que tinha valorizado era o William, o lateral, que tinha sido campeão olímpico, e surpreendentemente para nós era o único que não tinha contrato renovado, o contrato estava acabando, então a gente correu o risco até de perder o jogador. Ele foi para a Alemanha, né? Para a Alemanha, mas aí quando o contrato é curto, desvaloriza o jogador. Desvaloriza muito. E a maioria dos jogadores tinha contrato de 2 anos e meio, 3 anos. Então a gente teve que emprestar 31 jogadores em 2017. Que a maioria voltou ainda em 2018, né, desses jogadores. Então a gente emprestou ainda pagando boa parte do salário. Então isso nos tirou muito poder de investimento. Em 2017 foi uma dificuldade grande que a gente teve. E a gente superou isso, com dificuldade, sem ter vivido aquilo. A Série B é outro futebol, né? Outro esporte. Os campos são muito ruins, os estádios, a logística, tudo é muito diferente. Sabe que eu tentei ver a Liga da Arábia agora, por causa do Neymar, do Cristiano Ronaldo, é a Série B. Não, a Série B é melhor. A Série B é melhor. Mas é outro esporte, tu tem razão. Até a visão dos jogadores, né? A forma de... Não, e a forma de competição, né? Tenta fazer um jogo técnico, é difícil. Tu falaste agora, lá os campos devem ser maravilhosos. Os campos, os gramados. Ninguém joga nada, mas os campos são lindos. A Série B, nós jogamos em campo assim que não tinha a mínima condição. E aí, o Inter ainda em 2017 era o único clube grande da Série B. Então, os adversários eram a guerra. Quando tinha jogador que zerava, tipo assim, amarelo, uns jogos antes para jogar contra o Inter, que era o jogo da vida, porque era o jogo que o cara aparecia, que estava dando... Tinha mais visibilidade. Claro, e vários jogadores não quiseram vir jogar no Inter, por causa da Série B. Tem vários exemplos de jogadores... Isso a gente entende, tem uma proposta do Inter e tem uma proposta do clube da Série A, e o Inter, naquele momento, jogando a Série B, é evidente que a maioria dos atletas, dos agentes, preferiam jogar a Série A. É natural, é a valorização, é jogar em campos melhores, são grandes jogos, tá? Isso aconteceu muito, não foi um ou dois, foram vários casos de jogador que não quis por essa situação, que em outro momento certamente viria para o Inter. Então foram bastante dificuldades que a gente passou, mas a gente trouxe o Inter de volta. Foi acho que a missão mais difícil que eu vou receber como dirigente de futebol, porque tu não tem outra alternativa, né? Pegar um clube grande, ser dirigente do Inter, receber o clube na Série B, tu não tem outra alternativa que não seja subir.
Tem que subir. Tu começa um ano hoje, tu vai ser campeão, tu não vai, né? Vai para Libertadores. Mas não, tu tem que subir. Você sobe no primeiro ano, já tem vaga para Libertadores, né? Vaga direta. E nesse ano ou é no ano seguinte que tem a final da Copa do Brasil? No ano seguinte. No primeiro ano a gente fica em terceiro no Brasileiro. Se tu ganha a final da Copa do Brasil, tu não tinha saído, provavelmente. Se eu conheço bem futebol, provavelmente não teria nenhum problema. Provavelmente não. Ali se gerou uma grande expectativa, e aí, então, todo esse desgaste, né, que acontece. Infelizmente, isso foi em 2019, a gente está hoje em 2023 e está se repetindo, né, essa expectativa e frustração. E é isso que o nosso projeto também está muito forte, assim, essa questão de a gente não vai admitir mais o conformismo. Chega de conformismo, chega de brigar por vaga, chega de achar que as coisas estão no caminho certo. O Inter tem que voltar a ser campeão já a partir do gauchão do ano que vem, e a gente está preparado para isso, a gente tem gente preparada para isso do nosso lado. Acho que o time do Inter, é bom, a gente precisa qualificar o grupo, precisa trazer um pouco mais de juventude para o grupo, mas eu acho que o time é bom, tem grandes jogadores, e a gente tem que voltar a vencer. E é isso que, a partir do gauchão, a gente vai fazer, ser campeão gaúcho, começar a mandar aqui no estado, para começar aos poucos, novamente, recuperar a questão de competições internacionais, revelar jogadores de novo, é prioridade para nós, a base hoje, infelizmente, ela está no segundo plano no Inter. As horas que o Inter não revela jogadores? Pô, e a gente já revelou, nesse tempo aí que tu falaste, aí que a gente participou da gestão, e até anterior, quando o nosso grupo assumiu lá em 2002, olha quantos jogadores se revelou, né? Começou lá com Daniel Carvalho, Nilmar, Tyson, sim, aquela turma, Sobis, Pato, Luiz Adriano, depois na minha época... os gêmeos não fizeram grande sucesso depois, mas foram fundamentais. Não, vários, eu vou esquecer de vários, eu tô falando dos... Aí na minha época ali que eu tava na base... Diogo naquela época foram fundamentais. Foram, evidente que foram. Foi ali a virada ali de começar especialmente, a mandar no Rio Grande do Sul de novo, a ganhar Grenais e ganhar Gauchões. O Muricy, né? Que a gente vai começar a fazer, até foi um pouquinho antes do Muricy, foi 2002, 2013 ali. E ali, quando eu estava na base ali, 2011, 12, depois do futebol, 13, 14, a gente revelou ali o Alisson, o goleiro, o Fredinho, o Otavinho, Rodrigo Dourado. Contratamos nesses períodos jogadores que eu acho que a gente vai fazer isso também, investir em jovens jogadores que já não estão em idade de base, mas que ainda não estão totalmente firmados, né, em outros clubes. Claro que tem que ter investimento para isso, mas se tu tiver uma boa pesquisa, uma assertividade grande, vai valer o investimento. Foi assim com o Oscar, foi assim até com o Juliano, com o Alex, os jogadores jovens que vieram para o Inter, foi assim com o Damião. O Lúcio também foi assim, né? O Lúcio, exato, ótimo exemplo. O Lúcio Moledo, entendeu? O Inter tem que ter esse olhar no mercado, e tem que ter conhecimento para isso, qualificação para isso, mas o Inter sempre teve essa tradição e a gente vai voltar a investir também nessa prospecção de atletas jovens, além de investir na base, além de investir na construção do CT. O Sonda vai nos ajudar a construir o CT também. Lá em Guaíba. O Inter não pode ficar tanto tempo sem começar a construção do seu CT. Passou esses últimos 3 anos, não se gastou R$1 na construção do CT. Então, a partir de janeiro do ano que vem, nós vamos começar a construção do CT. Não. Isso não é promessa, isso é uma prioridade para nós, começar a construir o CT, porque o Inter sempre foi, nos momentos de títulos, de conquista, essa base sempre teve presente. Se tu lembrar aí, tu vai lembrar, quando o Inter ganhou, foi campeão, sempre teve jogador da base protagonista do time. E agora, se a gente olhar aí o Fluminense, teve jogador protagonista. A base é o pulmão, que dá força pro time. Muitas vezes jogadores que, sabe, que tem aquele algo mais, que tem lá, que sente mais a derrota do que jogador, às vezes, que vem de fora. Então, essa mescla de jogadores experientes com a base sempre foi de sucesso, não é só no Inter, mas estamos falando aqui do Inter, e a gente vai retomar isso com muita força e com prioridade para nós investir na base. Esse dinheiro que está entrando agora da Liga Forte Futebol, isso é uma coisa que já foi acertada entre o clube, conselheiros, Roberto Melo, Alessandro Barcelos, ou é uma decisão que vai ser feita da atual diretoria de agora? Bom, primeiro, o contrato do Inter com a Liga, o modelo, isso é uma coisa já superada, o Conselho Deliberativo decidiu assim, por maioria, então tá tudo certo. Era a tua posição? Não, minha posição era outra. A Libra? Era ouvir mais, era estudar mais, era ter, na realidade, a gente propôs
e até o Conselho Consultivo do Inter, que são os ex-presidentes e conselheiros natos, propuseram no final que fosse contratada uma consultoria independente, né, para fazer uma avaliação técnica, financeira, do que era o melhor negócio, ou de que tinha mais risco ou não, porque a gente tratava com as apresentações dos interessados, né? Vinha o pessoal da Libra, claro que vendia o peixe da Libra, vinha o pessoal da Liga Forte, a mesma coisa. Então a gente queria que o clube tivesse contratado uma consultoria independente para apresentar isso para nós, mas infelizmente isso não foi aceito. E aí foi votado e venceu, então, democrático, né? O Conselho decidiu assim, isso já é superado, o Inter optou por estar do lado da Liga Forte. Com relação ao dinheiro, né, a gestão hoje, quem está na gestão é a atual gestão, é o presidente, então ele tem esse poder, né? É evidente que lá nas reuniões ele se comprometeu em destinar esse dinheiro para quitar dívidas e uma parte para começar a construção do CT. Foi isso que foi falado, pelo menos. Nada para a contratação de jogadores? Foi falado nisso, que ia ser 90% para pagar dívidas e 10%, uma coisa assim, para CT. Não sei se vai ser isso que vai ser realmente feito. Por um lado, seria bom, né, Nando? Porque a gente não pode esquecer que a gente vai estar utilizando um recurso que vai entrar, não sei se já entrou agora e talvez uma parte no ano que vem, um recurso referente a 50 anos de contrato. 50 anos. É um bom contrato? Eu acho que a gente só vai ver isso realmente no futuro. Me parece que tu vender 50 anos, 20% da tua, talvez, principal receita, sem realmente saber quanto isso vai valer na frente, é um grande risco. Para o pessoal entender, os direitos de transmissão, o Inter continua faturando, só que do que o Inter ganhar, 20% é da Liga Forte, é isso? 20% é da Liga Forte. Eles vão continuar vendendo os outros 80%. Então, esses 20% já não é mais do Inter. Certo. Então, quanto vai valer esses 20%? Foi vendido agora por cerca de 200 e poucos milhões. Daqui a 50 anos, Nando, vão ter passado 15 presidentes do Inter e esse contrato vai estar valendo. Eu já vou ter morrido, não sei tu, Nando, daqui a 50 anos. Estou fazendo os cálculos, acho que eu vou estar com 120. E esse contrato vai estar valendo. Acho que vai dar para eu pegar alguma coisa. Estou com 61, não vai dar, eu acho. Vai estar vivo. Então, essa foi nossa preocupação. Nunca saberemos, então, se foi um bom negócio daqui a 50 anos. Não, acho que daqui logo em seguida saberemos. Não vamos precisar esperar. Vamos esperar 50. Não. Quando realmente se desenvolverem, se apresentarem as propostas, quando forem vender realmente lá para fora, esses direitos a gente vai ver se foi não um bom negócio. Se a nossa parceria com os sócios, vamos dizer assim, os parceiros da Liga Forte, se essa opção foi melhor do que o outro lado da Libra, que é onde estão as maiores torcidas, né, do futebol brasileiro, tirando o Inter e o Fluminense, que estão na Liga Forte. Então, mas isso é superado. Isso já foi decidido e a gente vencendo a eleição, a gente, né, vai manter tudo que foi decidido e vamos considerar a Liga Forte como parceiro do Inter, vamos trabalhar para que seja o melhor contrato possível. Isso é fato. D'Alessandro e Abel Braga estão nos teus planos mesmo de departamento de futebol? D'Alessandro hoje no Cruzeiro e o Abelão no Vasco, né? Isso. Quando eu falo, Nando, quando a gente fala que o nosso perfil, nosso modelo é ter na gestão grandes profissionais, qualificados, experientes, que tenham vencido na carreira e no Inter, que conheçam o clube, saibam da nossa cultura, da nossa tradição, que tenham identidade ou conheçam a nossa torcida também, os anseios da nossa torcida. É evidente que é natural que se fale desses nomes. E realmente é esse o perfil, e são nomes que nos agradam muito. E que a gente tem um relacionamento, né, muito próximo. Sou muito amigo do D'Alessandro, trabalhei com ele desde lá 2011, 2014, fomos nós que renovamos o contrato dele até 2017. Depois, uma das primeiras coisas que eu fiz quando assumi o Inter na Série B foi conversar com ele para ele retornar, porque ele não estava no Inter, né? Ele estava no River, ele tinha ido foi pro River. E ele aceitou o desafio também. Ele poderia ter ficado no River, ido para outro lugar, ele quis voltar para também ajudar a resgatar o Inter da Série B, isso também tem que ser valorizado. Então, é natural que se fale, né, desses nomes do Abel, nem se fala, a gente também tem uma relação muito próxima.
Eu vou no Rio de Janeiro sempre, a gente janta junto, ele vem em Porto Alegre, ele também vai na minha casa, então, mas independente dessa relação de amizade, tem essa relação profissional, vamos dizer assim, essa admiração profissional, é um grande profissional, está ajudando lá, o Vasco vem passando dificuldade, ele mesmo tendo feito uma cirurgia e está se recuperando, ele tem ajudado bastante o Vasco, não é fácil o momento que o Vasco lá está vivendo, então são esses profissionais que o grande clube precisa ter, e o Abel e o D'Alessandro conhecem o Inter, tem essa identidade com o clube, sabe o que o nosso torcedor gosta, o que o nosso torcedor não gosta, então evidente que é normal que se fale desses nomes, mas eu também tenho que respeitar que esses profissionais têm contrato hoje, né? Um está trabalhando, como tu disseste, no Cruzeiro, o outro no Vasco, os dois clubes ali em dificuldade, então eu não posso falar desses profissionais enquanto eles têm contrato, né? Eu acho que, aí sim, a partir do final do ano, quando terminar o Campeonato Brasileiro e a gente vencendo a eleição, aí sim, a gente também tem legitimidade para falar, para assinar um contrato e também para, né, poder fazer uma proposta realmente concreta. Agora, esse realmente é o perfil que nos agrada e os nomes, principalmente, são os nomes realmente que nos agradam e nos interessam. Nenhum seria o diretor executivo de futebol, esse também seria uma terceira figura. O que é a nossa... Não é organograma, não gosto desse termo, mas a nossa... Como a gente pensa o futebol, né? A gente vai ter um executivo, né? Um grande executivo. Teremos um diretor técnico, tô falando só em profissionais, sim. Não estou falando de parte política. Um diretor técnico, pode ser... O nome né? Diretor, até hoje a gente tem lá o Magrão, que é diretor, não sei qual é o nome, diretor... esportivo, eu acho. Eu né? acho que é isso, não sei. Teremos um coordenador técnico e um gerente de futebol, que eu acho que hoje o Inter não tem nenhum executivo, nem o coordenador, nem o gerente. Hoje eu não sei quem é que toca o futebol do Inter. Né? Na hierarquia desses aí que tu citasse, começa lá no... Quem é ou não é isso? É cada uma função? Não, ela tem uma certa hierarquia, mas muitas vezes, na realidade, é uma equipe interdisciplinar. Cada um cuida de uma coisa. É uma equipe interdisciplinar. Né? Cada um, muitas vezes, cada um cuida de uma coisa, mas todos cuidam também do todo. Né? É uma gestão sistêmica, vamos dizer assim. Que muitas vezes, uma parte só representa o todo ali do departamento, como no clube vai ser assim também. E a soma dessas partes, vamos dizer, todos eles juntos, eles vão formar o nosso departamento de futebol. Então, como eu te falei, hoje o Inter não tem nem a figura do executivo, não tem a figura do coordenador técnico e não tem a figura essa do diretor. Tem o diretor, não, tem o Magrão que é o diretor esportivo. Geralmente, nessa nossa estrutura tem o executivo, que é vamos dizer assim, o comandante do futebol. Mas o diretor técnico também ele vai estar ao lado do diretor executivo. O executivo é o cara que participa mais também das contratações, da parte administrativa, junto com o gerente. O gerente é o cara que organiza toda a parte administrativa do departamento e também faz a ligação com a base, estrutura a categoria de base. E o coordenador técnico é o cara que está mais dentro do vestiário, que está mais dentro do campo, que está mais junto da comissão técnica, junto das áreas todas de performance, da nutrição, da preparação física, é o cara que está ali dentro, que ele tem que fazer as áreas se interligarem. Esse é um dos papéis também do coordenador técnico. Eu já li, eu citei o Abel e o D'Alessandro, mas... Eu já li que o D'Alessandro não se dava com o Kudê. Aí eu já vi também os caras rebatendo que era fake news, que não era verdade. E o Abel, ninguém me disse nada, não faço a menor ideia, mas o Abel era treinador e ele chega para o lugar do Kudê, né, numa situação meio... Então eu não sei se tinha uma boa ou má relação. Alguma coisa sobre isso, sabe? Digamos, hipoteticamente, o Melo quer que os dois, Abel e D'Alessandro, trabalhem com o Kudê. Eles têm bom relacionamento, não teria problema nenhum, tipo... Cada um ficar numa sala, não teria problema nenhum. Eu vejo problema zero. Primeiro porque eles são todos profissionais. Né? E eu já aprendi que os profissionais é profissional. Eles deixam sabem, os rolos lá fora. Eles vão trabalhar e são profissionais, ainda mais grandes profissionais.
E para te dar um exemplo, uma das pessoas que, quando eu trouxe o nome do Kudê para ser contratado em 2019, uma das pessoas que eu falei foi com o Dali. E ele deu as melhores referências do Kudê. Ele mesmo, naquele momento, me disse que achava o Kudê o melhor treinador da Argentina. Então ele avalizou a contratação também. Então jogaram junto, né? O Dali começou a jogar, né, ser jogador, o Kudê já Os jogava. dois são históricos do River Plate também. Então, assim, né, não vejo problema nenhum. Não vejo problema nenhum. E o Abel muito menos. Alguma vez tu ouviu dizer que o Abel tem um problema com alguém? O Abel é um cara que se dá bem com todo mundo, que todo mundo adora, que todo mundo gosta. E se as pessoas lembrarem, ou não sei se todos ouviram, ele mesmo quando chegou, depois que o Kudê saiu, lá em 2020, ele assumiu, ele fez vários elogios ao Kudê. Ele cansou, eu vi nas entrevistas elogiando que o time estava bem treinado, né, que o cara tinha feito um bom trabalho. Então, vejo zero problemas. E fake news que tu falaste, o que a gente mais vê aí, infelizmente, é fake news, né, Nando? E isso todo dia surge, isso, aquilo, preferência por esse, aquilo, mas a gente vai levando aí. Falasse quando assumiu lá atrás, né, agora na gestão assumiu junto com o Marcelo, o time na segunda divisão quebrado financeiramente, com problemas de imagem, né? Imagino que até para conseguir empréstimo aqui e ali, ó, não queremos nada agora. Então, nesse momento, tu tem já não sei se teve acesso a isso, mas tem um mapeamento de qual é a situação que tu vai assumir o Internacional, porque se vai entrar toda essa grana, tu me disse que 90% mais ou menos é para dívidas. Foi o que foi dito, né? Lá no conselho pelo presidente. Tá pesado mesmo, né? Sim, essa é uma realidade do clube que atrapalha muito o clube, a questão da dívida e dos juros, né, que são pagos, os juros bancários. Então, no momento que o Inter conseguir diminuir esse endividamento e pagar menos juros, é um dinheiro a mais que vai ter para ser investido. Então, se o Inter realmente puder pagar boa parte dessa dívida, pelo menos a de curto prazo, isso também vai ali na frente, vai te dar um respiro financeiro para te poder investir na base, no time principalmente, no futebol feminino, para investir no clube. Então, como isso vai ser usado agora, realmente eu não tenho como saber. A gente não está lá, né? O que foi dito foi isso, que seria nessa proporção. Mas a tua pergunta foi... De agora? Não, com relação à situação do clube. Tu pegasse lá com o Marcelo, o clube quebrado. E agora? A situação que a gente vê... Dá para pensar em contratar, fazer investimentos? A situação que a gente vê, que foi apresentada agora no último balancete, até agosto, por ali, o Inter tinha já um déficit de mais de 50 milhões. Um déficit, né, no ano de mais de 50. Porque o presidente Barcelos disse que 3 anos foram para ajustar a casa, e que agora seria um período de conquistas de clube. Mas a dívida continua alta, é isso? A dívida aumentou, ela não diminuiu, ela só não diminuiu como aumentou. Então o presidente dá uma explicação lá de Selic, de taxa, né? Mas na realidade é que a dívida aumentou. Mesmo, Nando, e isso é outra coisa importante, eu te dei o exemplo de lá quando a gente recebeu em 2017 na Série B, que a gente não tinha jogador nenhum para vender, para utilizar e vender. A nossa gestão deixou para essa gestão, quando o atual presidente assumiu, ele assumiu lá, tinha o Yuri Alberto, tinha o Praxedes, tinha o Nonato, tinha o Vinícius Tobias, tinha o Johnny e tinha o Maurício. Só aí são 6 jogadores em nível de titularidade. A maioria deles já foram vendidos. Em um ano ele fez mais de 200 milhões em receitas. O Yuri Alberto foi um caminhão de dinheiro. O Yuri Alberto, o Praxedes também foi, o Vinícius Tobias, o garoto que nem chegou a estrear no profissional. Quer dizer, tudo isso ele recebeu da nossa gestão. O que ele vai deixar, Nando? Nós vencendo a eleição, nós não vamos receber. Tu vê algum jogador lá hoje da base sendo aproveitado? Não, o que se diz hoje é que o Johnny seria vendido e que o Maurício seria vendido, mas sim, eu não sei. Mas olha só, são jogadores que ele recebeu lá em 2021. Sim, não foram revelados agora. O Johnny, ele estreou em 2019, lá contra o Atlético Mineiro, lá no Independência. Nós vencemos de 3-0 jogando com o time reserva, nós estávamos na véspera da final da Copa do Brasil. E o Johnny estreou, então olha quanto tempo ele demorou, né, para se firmar, para virar titular e para agora poder ser feita uma receita com ele.
Quem a gente espera o ano que vem, no ano seguinte, aproveitar da base, porque a não ser que tenha alguém escondido lá. Né? A não ser que tenha um pato lá que não querem mostrar, porque no time a gente não vê, né? No time não tem ninguém jogando. Eu tenho uma séria dúvida assim, se a categoria de base não tem ninguém, ou se o Inter tem um problema, né, na hora da transição. Né? Porque às vezes eu vejo cara com 23, 24 anos, a gente trata como jovem aqui. Aí eu vejo um guri de 17, titular do Barcelona, eu vejo no Santos, guri de 18, 19 jogando bola, e nós temos uma dificuldade. O último que eu lembro que o Inter arriscou botar assim guri foi o Pato. Sim. Né? Que era gênio, né? na época, depois, mas era gênio na época. Claro que não era atacante que nem o Pato, mas o Alisson também foi assim. O goleiro, né? o Alisson. O Alisson jovem, o Abel também lançou ele jovem, ali em 2014. Mas se a gente olhar para a base hoje, não vou nem falar já no profissional ali que a gente não vê, os jogadores pelo menos sendo utilizados. Mas quando a gente olha também, infelizmente, os nossos jogos da base hoje, contra times paulistas principalmente, a gente vê uma grande diferença. Então realmente a gente tem um problema sério na nossa base hoje. Né? A nossa base foi relegada ao segundo plano, ela foi entregue, se terceirizou praticamente. Foi contratado alguém do River Plate, né? Foi contratado um profissional que eu não tenho nem condições de avaliar a competência dele. Eu acho que ele é um profissional qualificado, me parece, que lá no River fazia um bom trabalho. Mas tu trazer um profissional da Argentina, não da base, o profissional que comanda a base, ele tem que ser um cara que tenha conhecimento de todo o mercado. Ele tem que ter relacionamento com o cara, a escolinha lá do interior da Bahia, aqui do interior do Rio Grande do Sul, tem que conhecer todo o mercado, porque é muito agressivo o mercado, tem que, né, chegar antes dos outros, e aí tu traz um profissional lá de fora, que domina o mercado argentino, vamos dizer assim. Ele chega aqui, ele não conhece o mercado brasileiro, ele não tem relacionamento, ele não tem agenda, ele não tem contatos, então se perdeu na realidade 3 anos de trabalho que vinha sendo feito. Lá atrás a gente identificou, tivemos problemas, tivemos algumas dificuldades no início, mudamos, né, trouxemos o Damiani, que foi, né, nosso gerente a partir de 2019, tinha sido campeão com a seleção olímpica, o próprio Biasotto, que chegou junto com o Rodrigo Caetano, o próprio Rodrigo Caetano, que é um grande entendido de categoria de base, e além disso contratamos uma consultoria, que foi a Double Pass, uma consultoria belga, que fez trabalho em várias seleções europeias e vários clubes do mundo, entendeu? Foi um trabalho totalmente profissional, trabalho de gestão, sem personificar em ninguém, sem se fazer marketing em ninguém, nós fizemos um trabalho, contratamos pessoas, empresas, consultorias, para fazer a coisa funcionar realmente, para fazer a coisa dar certo, e a coisa vinha dando certo, tanto assim que apareceu 2020, primeiro já fomos campeões da Copa São Paulo, né, em janeiro de 2020, fruto do trabalho que vinha sendo feito. Aquele time que estava para Praxedes, né? O time que estava para Praxedes a gente trouxe em 2019, nessa captação veio do Fluminense já findando a idade de categoria de base. O Nonato já tinha chegado aqui, não era desse time, mas já estava no profissional. Surgiu o Vinícius Tobias. Então, a gente tem que dar muita atenção para a base. Nós vamos investir pesado na nossa base. Não deixar nós ver o guri antes de ir pro Real Madrid, né? Botar ali no gauchão com 18, 19, pra gente dar uma olhada neles, né? Eu nem vou entrar nesse mérito, mano, não de criticar. Eu sei que a situação... Não é nem crítica, é mais curiosidade. Eu queria ter visto o Vinícius Tobias antes eu também queria, mas aí muitas vezes a situação financeira do clube leva a isso. Né? Tem que fazer uma venda do jogador tão jovem por um valor provavelmente bem menos do que ele vale, mas eu não faço essa crítica. Eu faço que bom que tivesse todo ano surgindo vários Vinícius Tobias, né? Ou pelo menos um por ano, e nesses últimos 3 anos não apareceu, pelo menos eu volto a dizer, eu não estou lá vendo os treinos, vendo os jogos da base, mas no time principal do Inter, que foi prometido que 40% seriam jogadores da base, não apareceu ninguém. Os jogadores que estão lá hoje são os mesmos que estavam há 3 anos atrás, e aí todos vão sair ainda. Então vamos investir forte na base. Deixa eu te colocar uma questão, que é uma crítica que eu fiz, não a ti exatamente, mas a gestão na época, e escrevi sobre isso até recentemente, porque de lá para cá algumas coisas mudaram. A gente teve, por exemplo, né, a reação da torcida do Atlético, do Corinthians, com a contratação do Cuca, né? A gente teve algumas questões assim que hoje, que há um tempo atrás, talvez fossem relevadas, que os torcedores hoje são exigentes. A minha questão é sobre Antônio Carlos, né, que foi o primeiro técnico ali que o Inter contratou. O Antônio Carlos tem um histórico, né, do que aconteceu lá com o Giovani e tal, de racismo, mas o pior é que outras pessoas
passaram por isso e tiveram a grandeza de reconhecer, dizer que o Antônio Carlos, em todos os seus episódios que ele fala no assunto, ele sempre diz que foi vítima, tiraram ele para Cristo, coisa assim. O Inter é um clube que sempre se posicionou muito, né, como um clube do povo, que condena arbitrariamente, não aceita racismo. Hoje, o Internacional, tu, Melo, contrataria o Antônio Carlos, e eu não estou falando da capacidade técnica dele, eu estou falando por conta desse DNA do clube, porque essa questão de imagem hoje do clube. É outro momento, né, ou tu acha que mesmo hoje poderia ser contratado, que é aquele assunto vencido? Não, acho que falar que assunto vencido, um assunto até que eu confesso que não domino tanto, né, realmente o que aconteceu, o que não aconteceu, porque a gente sempre tem várias versões, né? Sim. Várias versões, que nem tu disseste, ele tinha uma versão sobre o acontecido e há outras versões. Naquele momento a gente estava assumindo o clube numa Série B, assim como a gente falou aqui de jogadores, alguns treinadores também não quiseram aceitar o desafio de treinar o Inter na Série B, alguns grandes treinadores, a gente teve dificuldade para encontrar treinador. Ele foi avaliado profissionalmente como um treinador jovem, que tinha uma carreira futebolística importante, né, como jogador, tinha sido vencedor, seleção brasileira, uma liderança. Fez alguma coisa que nos agradou muito para escolher ele, que fez cursos na Europa, fez o curso da UEFA de treinador, se qualificou, tinha feito o acesso do Juventude, eu acho que não sei se da C para B ou da B para A, ele tinha feito um acesso. Então ele se encaixou num perfil que a gente entendeu naquele momento que seria o adequado. Eu entendo que isso deve ser respeitado, deve ser levado em consideração. A gente teve, não quero citar nomes, mas alguns exemplos agora no país aí até de contratação e demissão de treinadores. Eu acho que hoje a repercussão dessas coisas é muito maior e a gente tem que ter atenção para isso, né? A gente tem que saber a repercussão que as coisas vão ter, saber realmente o DNA do teu clube, do teu torcedor, da tua tradição, para tomar decisões, e a gente vai levar isso sim em consideração muito, daquilo que o nosso torcedor pensa, daquilo que o nosso clube tem como tradição em todas as decisões que a gente for tomar como presidente. Mas tu também já estava vendo longe, né, porque chegasse, se eu não estou enganado, mas eu acho que eu conversei contigo, tu também entrevistaste Fernando Diniz, eu estou enganado? Naquele momento. Entrevistei vários treinadores, vários treinadores, alguns... Eu tô te perguntando do Diniz, porque ele hoje é técnico da seleção, eu queria uma opinião tua, assim, qual foi a tua impressão sobre ele? Teve alguns treinadores que até, não vou citar nome, né, porque já é um fato passado, mas antes da contratação do próprio Zago, eu estive em São Paulo e acertei a contratação, tinha acertado a contratação no outro treinador. Antes do Zago? Antes do Zago. E 1 ou 2 dias depois ele ia desembarcar em Porto Alegre. Isso é a primeira vez que eu estou contando. E no dia, e depois me ligou o empresário desse treinador, que ele já estava no aeroporto para vir para Porto Alegre e ele recebeu uma ligação num grande clube da Série A, um grande clube brasileiro realmente, da Série A, e ele saiu do aeroporto e foi lá e fechou e assinou. Não vai nos dizer o nome desse rapaz? Não vou poder Quem dizer. é, Rossão? Não vou poder. Você acha que não sabe. Mas vou te dizer que o futebol é engraçado, porque... mas no aeroporto é para liquidar, tu já tá lá pronto. Não, tava sair de casa, tava pronto, aí começa tudo de novo, começa a procura de novo. Entrevista de novo, porque a gente entrevista os treinadores mais de uma vez, e aí entrevistamos ali o Zago 1 ou 2 vezes. Mas esse aí, né, tinha estado em São Paulo com um treinador, com seu empresário, estava tudo certo. No outro dia ele viria para Porto Alegre e ele falou em aeroporto que estava. Daqui a pouco ele usou uma figura, mas realmente no dia de vir para cá, ele não veio e se apresentou no outro clube, foi anunciado no outro clube, um clube grande também, que estava jogando a Série A. Mas não deu certo lá também, então acho que por um lado não se perdeu grande coisa. Ô Melo, os repórteres, assim, jornalistas mais antigos lembram, né, quando tinha uma eleição, ou mesmo sem eleição, né, quando o presidente chegava ao fim do ano, vai ter presente de Natal para a torcida e tal, que seria sempre uma contratação. Né? Em época de eleição, às vezes é comum, pessoal, olha, eu tenho ambição disso, daquilo, há pouco a gente viu no Grêmio, o presidente do Grêmio deu alguns nomes que ele gostaria e tal. Até não vou querer que tu dê nome de quem tu quer contratar, mas o Inter hoje, na tua opinião, o Inter precisa, assim, qualificar, tu já falasse na questão de grupo, né, mas o Inter tu acha que precisa dar um upgrade no seu time, trazer mais um grande ou 2 jogadores de ponta, para quem sabe sonhar um pouco mais alto, né, no ano que vem? Acho que sim, penso que sim, acho não, tenho certeza que sim,
E isso a gente vai fazer. As duas coisas. Qualificar o grupo. Eu entendo que a gente deixou de chegar na final da Libertadores, de ganhar, inclusive, porque eu acho que o time do Inter teria total condição de ganhar do Boca, né? Me parece. Eu também acho, nenhuma dúvida. E eu acho que a gente perdeu a classificação, porque se pegar a maior parte dos 2 jogos com o Fluminense, eu vi o Inter melhor que o Fluminense na maior parte dos jogos. Só que sempre que precisaram ser feitas as alterações, as reposições, o Fluminense levou vantagem. Mesmo com 10 homens, eu estava lá no Rio, no jogo contra o Fluminense, mesmo com 10 homens naquele jogo, quando o Fluminense fez as trocas, o time deles ganhou força, manteve qualidade, e o time deles, né, acabou sendo melhor que o nosso nesses momentos. E ainda conseguiu empatar, estava 2-1 lá pro conseguiu empatar. E aqui, de novo, a mesma coisa. Então, eles tinham, me parece não, eles tinham jogadores de qualidade da base, olha de novo, estou sempre falando da base e vou sempre falar porque eu entendo fundamental esse processo de a gente qualificar de novo e revelar jogadores. Sempre que eles precisaram fazer as trocas, o Fluminense, a maioria dos jogadores que entraram, quem eram? Jogadores jovens da base com qualidade. Era o próprio John Kennedy, o Martinelli, como é que é aquele? O Alexander. E o nosso time não conseguiu. Quando os nossos os titulares, tem um jogador como o André, né? Que é um jogadoraço. Nossa, esse aí nem se fala, mas esse é um titular. Sim. Né, eu tô falando na hora também base, né? Sim, também base. Olha só, aquilo que eu falei do Inter quando ganhou, teve protagonismo da base. A maioria dos times tem. O Flamengo, nos últimos anos, quando teve jogadores da base. Esse time do Fluminense, né? Grandes protagonistas da base. Então, essa mescla, que é o que a gente vai fazer, de jogadores experientes, com qualidade, que eu acho que o Inter tem, com jogadores jovens e com a base, para nós é a receita de sucesso. Então, a gente vai fazer isso e a gente entende que sim, que o time precisa, mesmo no time principal, agregar alguma qualidade ainda que necessita. Eu acho que o Inter precisa de um grande centroavante. Para jogar ao lado do Valencia. Para jogar junto com o Valencia. Acho que o Valencia é um grande jogador, um grande atacante, mas acho que se a gente tivesse nessa Libertadores também um grande centroavante, ou um bom centroavante que fosse... Leandro Damião, assim? O Valencia, ele mesmo teria feito, talvez, ele não tivesse tão cansado naquele jogo lá, porque ele era, né, junto com o centroavante, ele teria feito mais gols, eu acho que essas coisas teriam sido melhores. O Inter sempre também ganhou, teve centroavante no time, e ele é um grande atacante, mas ele mesmo, se perguntar para ele, acho que ele gosta de jogar com o centroavante, ele não é aquele último jogador, é um jogador que gosta de jogar com um segundo atacante ali, com o outro dividindo. Eu vi os jogos do Fenerbahçe, né, e jogava ele e mais um outro, 2 na frente sempre. Porque ele conclui muito bem, ele sabe fazer gol, mas ele precisa... Simplifica, né, Beto? Ele abre o espaço e chuta. Se a gente vai lembrar do Cano, né, o jogador que a bola chega e... finaliza. Mas o Cano tem vários ali ao redor dele também junto com ele, né, tem o Keno, tem o Arias. Então a gente, apesar da qualidade dos nossos jogadores de meio, tem muita qualidade no nosso meio campo, o Alan Patrick nem se fala, né, para mim é o melhor jogador aí do Campeonato Brasileiro. Meia, sem dúvida, né? É o melhor. Junto com o Wanderson, junto com o Arangues, né? O próprio Johnny, o Maurício, é um grande meio campo. Mas atacante mesmo, aquele cara que está dentro da área o tempo todo, a gente tinha o Valencia. E quando precisava trocar, infelizmente as trocas nunca surtiram efeito. Então, acho que, eu não gosto de falar em nomes e nem posições, mas eu acho que isso, talvez todo torcedor e até lá internamente se pense nisso. Eu acho que o Inter precisa, e a gente vai atrás, né, de um grande centroavante. Falasse meio campo agora, eu estava vendo ontem a bola de prata de 75. Aí eu não vou lembrar de todo mundo, mas eu lembro assim, o goleiro era o Manga, aí na zaga tinha o Figueroa, o meio campo era uma ruindade. Falcão, Carpegiani e Zico. E ainda tinha o Flávio Minuano e o Lula no time. Olha quantos do Inter tinha, 75. E assisto pegar em outros períodos também, ali no Mundial 2006, não tinha tantos, mas foram decisivos. Teve o Pato, teve o Luiz Adriano, que jovens, o Pato recente tinha estreado e fez gol lá no tinha os 2 gols da semifinal, os 2 gols foram deles, né? Então, e aí o que acontece? Jogadores que são decisivos dentro de campo, que depois te dão um poder de investimento, né? Quando tu vende esses atletas, te dão uma receita que tu consegue reinvestir na base, reinvestir em estrutura. Então, esse ciclo virtuoso é que a gente tem que retomar, Nando, para fazer realmente o Inter voltar a conquistar, voltar a ser campeão, voltar a ter esse espírito, né, vencedor e de conquistas. Está quase no final. Esse primeiro turno foi dentro do que tu esperava. O primeiro turno que a gente chama é dentro do conselho, foi 20 votos, né? 150 para o Barcelos, 130 para ti, foram 20 votos só de diferença. Foi dentro do que a gente esperava, é o que vinha já acontecendo.
durante toda a gestão, da atual gestão. O grupo de oposição realmente é o nosso, não? Outros grupos que se diziam de oposição, que inclusive hoje estão compondo a chapa, né, junto com o atual presidente, sempre acompanharam ele na maioria das votações. Então a gente já tinha mais ou menos esse número, foi mais ou menos o número que deu na votação das ligas. Né? Então a gente esperava isso, foi tranquilo. Eu tenho muito orgulho da gente ter feito 130 votos, representar 130 conselheiros, representar 6 grupos, e representar tantos colorados ilustres que estão nos apoiando, que estão acreditando no nosso projeto, que vão nos ajudar também nessa caminhada. Então foi uma eleição que estava dentro do esperado e que nos deixou bastante felizes. Tu falaste que a questão de ruptura fez muito mal ao Inter, né? E é uma coisa meio que acontece em governos e tal, né? O cara assume e parece, assumiu o estado do Rio Grande do Sul. Parece que o estado começou a partir do dia que ele assumiu, na prefeitura, no Brasil, é tudo assim. A partir de hoje, né? E tu falasse muito nessa questão da ruptura. Por exemplo, o Abel estava ali com uma Libertadores para jogar, teve que sair, o preparador físico, o Rodrigo preparador físico, Cristiano Nunes, muita gente. O Yarley. Não é algo que está no teu horizonte de ruptura. Tu vê alguma coisa, isso aqui está funcionando, vamos dar sequência. Não, o nosso pensamento não é ruptura, o nosso pensamento é melhorar. Melhorar todos os aspectos da gestão, todos os aspectos do clube, principalmente do futebol. Então, a gente acha que tem um bom time, sim, nós vamos melhorar o time, nós vamos melhorar o grupo. É que tá difícil, assim, de a gente achar, infelizmente, Nando, coisas que a gente possa dizer, isso realmente está sendo bem feito. Porque, por exemplo, foi prometido na campanha que ia ter 40%, né, de jogadores da base no time. Não surgiu nenhum jogador novo desses últimos 3 anos. Não vai ser entregue nenhum jogador pronto em janeiro. Se prometeu 200 mil sócios. Está se comemorando hoje que se ultrapassou a marca que nós tínhamos em 2019, há 4 anos atrás. Então, 100 mil? Então, os 129 mil. Por que só 70 mil são aptos a votar aqui? Estão em dia de pagamento? É os que estão em dia, é os que têm tempo porque acho que ali com a pandemia também muita gente deixou de ser sócio, outros entraram, e aí esses que entraram não tem tempo ainda apto para votar. Então, é por isso. Se prometeu o clube mais digital do país, Nando, e o nosso torcedor reclama o tempo todo, onde a gente vai, que ele sequer consegue fazer um check-in para um jogo. As entrevistas coletivas dos técnicos do Inter nem no YouTube, então. O Brasil inteiro tu acompanha pelo YouTube as coletivas. Do Inter tu tem que ligar em alguma rádio, algum canal para ver, porque o do Inter não transmite. Todo mundo fala isso, e eu sinceramente não consigo entender porque que o Inter, né, primeiro não fornece esse serviço para o seu torcedor, para o seu associado, e outro porque o Inter não consegue fazer receita com isso também, né? Vários clubes fazem. Então o Inter precisa fazer novas receitas. Outra coisa que se falou, que ia se começar, que estava pronto para se começar o CT, ia se começar a construção do CT de Guaíba. Em 3 anos não foi gasto R$1. O Inter vai faturar em 3 anos cerca de 1,5 bilhão, e não gastou R$1 na construção do CT. Talvez agora, faltando um mês para as eleições... Tens uma projeção do que custa o CT dentro do que o Inter eu acho que com 70 milhões a gente já consegue fazer um muito bom CT. Estamos falando de um baita de um CT, CT legal. Acho que, entendeu? Então... É na linha reta do Beira-Rio, né? Pegou o catamarã... entre 5 e 10 minutos de catamarã ali, tu tá ali. Então, sabe, não fez nenhum projeto de lei de incentivo que se prometeu também, não se arranjou investidor. Agora, faltando um mês para a eleição, tu tá aparecendo aí fundos de investidores, as coisas que... eu acho que o torcedor, ele tá atento a isso, de tudo que foi prometido e não foi entregue. Então, ele não vai acreditar de novo nessas promessas. Tenho certeza que ele não vai acreditar. Então, a gente vai tentar achar as coisas boas para melhorá-las. Por exemplo, o Mundo Colorado, esse aplicativo, eu acho que é uma boa ideia, mas só que ele não funciona. Por que ele não funciona? A gente vai descobrir e vai melhorar, vai fazer funcionar. Não é possível que o torcedor, o sócio, a sócia não consiga fazer um check-in para o jogo. Não é possível que os nossos consulados, os nossos sócios do interior estejam abandonados, não. A gente tem viajado aí por todo o interior e eles foram abandonados pelo clube. Esse eu posso dar esse depoimento, uma queixa dos consulados do interior que eles foram abandonados. São vários consulados. E lá, onde tu falou no início... Inclusive falando com o de Uruguaiana ontem, que fala a mesma coisa. Todos. E ali, quando tu começou no início falando da minha trajetória, meu primeiro cargo foi diretor de comunicação social lá em 2007, 2008.
quando junto ali com muitos outros colorados que assumiram o clube lá em 2002, sabe quantos sócios o Inter tinha em 2002, Nando? Não. 8 mil. 8 mil? 8 mil, 5 mil em dia. 7 anos depois, nós chegamos à marca de 100 mil sócios. 2002 é quando assume o Fernando Carvalho de presidente. Fernando Carvalho, né? 2007 eu comecei a trabalhar na comunicação social lá com o seu Gelson Pires. Grande, seu Gelson. Esse grande Gelson. Tantos outros colorados. Que é sujeito calmo, tranquilo, que é o seu Gelson. ama os nossos adversários. Adora, né? E ali eu aprendi a importância dos consulados na vida do Inter, a importância do sócio do interior, que hoje está abandonado. Nós temos que valorizar o sócio, nós temos que achar a maneira do sócio do interior ter alguma vantagem, poder, na hora de ter um grande jogo, ele poder ter uma maneira de poder participar de alguma maneira de alguns jogos, e dar atenção, porque essa pessoa mais quer é atenção. Nando, o Inter sempre foi a sua história, ele sempre foi feito por gente, por pessoas. Foram as pessoas que fizeram o Inter. E hoje parece que não se gosta de pessoas, não se gosta de gente lá no Inter. Então, a gente vai voltar essa atenção para os consulados, para o nosso sócio do interior, nossa sócia do interior. A gente vai dar muita atenção para a mulher colorado, né? Junto com a vice-presidência, onde que a gente anunciou que vai criar de investimento no futebol, que vai ser do Delcir Sonda, que vai ocupar essa pasta e vai ocupar também uma cadeira no Conselho de Gestão. Futebol feminino? Não, o Sonda vão ser 2 vice-presidências novas que o nosso Conselho de Gestão vai criar. A vice-presidência de investimentos no futebol, que o vice-presidente vai ser o Delcir Sonda, já aceitou o convite, e ele também vai ocupar uma cadeira no Conselho de Gestão, junto com os 5 membros do Conselho de Gestão. E vamos criar também a vice-presidência da mulher. Eu acho que o Inter precisa valorizar mais a sua torcedora, a sua sócia. A gente tem cerca de 30 mil sócias coloradas, milhões e milhões de torcedoras coloradas, e a gente tem que arranjar maneiras de que ela se sinta mais segura, mais confortável no estádio. Então nós vamos também criar um protocolo, baseado em protocolos que a gente pesquisou de clubes já da Europa, do Bayern de Munique, que são clubes que estão sempre na vanguarda, protocolos que contra a importunação sexual, contra o assédio sexual dentro do estádio, que ela se sinta de uma maneira assim discreta e segura, que ela se sinta em condições de se sentir realmente mais segura, de startar um protocolo, né, que todos os colaboradores do clube saibam que a hora que ela chegar e disser determinada coisa para algum funcionário, ele sabe que aquela mulher está dizendo que está sendo importunada. Então que ela se sinta mais segura em ir ao estádio. Também nós vamos incentivar a participação das mulheres na gestão do clube. E isso já estamos fazendo agora. A única chapa que tem uma mulher participando e candidata no Conselho de Gestão é nossa. A engenheira, a professora Luciana Gomes, nossa 2ª vice-presidente na nossa chapa. Mas a gente precisa que mais mulheres participem. Em 2021, foi feito não é pesquisa, um levantamento nos principais sites dos clubes brasileiros sobre os dirigentes, o que aparece lá, presidente, vice-presidente, diretor. Se identificou 255 cargos nos grandes clubes de futebol da Série A. Sabe quantas mulheres tinham ocupando esses 255 cargos? Não faço ideia. Chuta. 2. 7. 7. Tá, ó. 7. De 255? 255, 7 mulheres. Eu não sei, né, isso foi 2021, hoje, quanto se melhorou ou piorou. Mas a gente realmente não vê as mulheres participando, e a gente vai incentivar isso, vai achar maneiras de abrir mais espaço para as mulheres participarem da gestão do clube, porque eu tenho certeza que isso só vai melhorar o nosso clube. Só a presença da mulher no estádio e na gestão, ela vai melhorar o ambiente no nosso estádio e vai melhorar também a nossa gestão. Com certeza. Eu tenho para mim que os homens já mandaram demais no mundo, meu. As mulheres começarem a mandar, nós vamos parar com as guerras, né? Acho que vai ser tudo muito melhor. Vai ser tudo muito melhor. Concordo. Melo, bom, a gente encerrou, tem agora, dia 6 termina o Brasileirão, dia 9 a eleição. Deixa aí, tu quiser mandar um recado pro torcedor do Inter, pro associado que vai votar agora, o espaço é teu. Quero sim, de novo agradecer a oportunidade. Prazer estar aqui falando contigo, opinando aqui, né? Opinando. Dizer, Nando, que pro nosso sócio, pra nossa sócia colorada, que a nossa candidatura do Gigante de novo, que vai fazer o Inter retomar o caminho das conquistas, o espírito vencedor, voltar a vencer títulos, voltar
a revelar jogadores novamente, como sempre revelou, rentabilizar o nosso patrimônio maravilhosamente ali que foi construído e deixado por grandes colorados, o novo Beira-Rio ali, um trabalho magnífico do presidente Giovanni Luiz, com tantos outros colorados também, valorizou demais a nossa área, a gente tem que rentabilizar aquele patrimônio. Vamos investir no futebol feminino também, não podemos deixar todo final de ano esse desmanche do time do nosso feminino, investir na base também do feminino. Foi bonita a Libertadores das gurias, é bonito, mas imagina se a gente tivesse mantido, né, as jogadoras que terminaram o ano passado, que saíram do clube, nossa chance de ter sido campeão teria sido muito maior, muito maior. Então, elas precisam também ser mais valorizadas, o nosso futebol feminino tem uma estrutura melhor, acho que o Inter tem que também investir em elas ter o local delas realmente treinar, o campos melhores, poder jogar mais vezes no Beira-Rio, também vamos fazer isso. E isso, Nando, é um projeto, a nossa candidatura para fazer tudo isso não é o meu projeto, o projeto do Melo, não é o projeto de um grupo só. Como eu falei no início, são 6 grupos políticos, são cerca de 130 conselheiros, muitos colorados ilustres que, como eu já disse, fizeram aí a história do nosso clube, conquistaram muitos títulos, Fernando Carvalho, Giovanni Luiz, Delcir Sonda, que vai inclusive estar na gestão junto com a gente. Então que o sócio confie, acredite no nosso projeto, um projeto que foi construído em quase 2 anos de muito trabalho, a muitas mãos. Não foi uma união para participar de uma eleição, não, nós fizemos um trabalho realmente para fazer uma gestão vencedora, que ele acredite, que ele confie, que a gente vai fazer tudo isso que eu acabei de dizer. E a gente vai fazer porque a gente já fez, não? Porque a gente sabe como fazer, a gente já viveu tudo isso. Cometemos erros? Cometemos. Acho que todo dirigente cometeu erros na história do Inter, mas a gente já acertou muito também. E a gente vai trabalhar muito para repetir, principalmente os nossos acertos, nós vamos fazer isso. O Inter vai voltar a ser vencedor, vai voltar a conquistar títulos, vai voltar a ter esse espírito vencedor e não aceitar mais o conformismo, não. A gente não pode mais aceitar o conformismo de apenas participar, de se contentar com a vaga. Não, o Inter tem que voltar a ser campeão, ele vai voltar a ser campeão conosco na gestão, chapa gigante de novo, chapa 2, Roberto Melo, presidente, dia 9 de dezembro, sócia colorada, com o fim que o Inter vai voltar a conquistar títulos, vai voltar a ser gigante de novo, vai voltar a nos dar muitas alegrias. Obrigado aí. Muito obrigado, Melo. Prazer estar aqui. Valeu. Rodrigo Rossomano, muito obrigado também, Rodrigo, o Russão, que faz aqui a assessoria do Melo também, que nos viabilizou esse encontro aqui no Cuboplay. Gente, obrigado para quem nos acompanhou aqui no YouTube da Cuboplay, no YouTube aqui no Opinando, no canal do Nando, e também o pessoal que está ligado agora na FM 103,3, na ABC FM. O programa vai ficar no YouTube, pessoal. Se inscreve no canal e fala o seguinte, deixa um like também e deixa comentários, porque com certeza o Melo, o Russo, o pessoal vai ver o que vocês vão escrever, né? Pode dar ideias, sugestões, né? Críticas construtivas, sempre é legal, é bom pro debate, tá certo? Isso aí. Melo, obrigado. Valeu. Sucesso, né? O importante é que o Inter tenha uma eleição e que os 70 mil que estão aptos vão lá, 70 mil cravados, que ninguém fique em casa na hora de votar. E que se mantenha um alto nível, Nando. É isso que a gente vai propor, fazer uma campanha propositiva, levar realmente as nossas ideias, o nosso projeto para o sócio, para sócio, e que se mantenha um alto nível que o Inter merece aí para os seus dirigentes. Roberto Melo foi a nossa atração aqui no Opinando de hoje. Valeu, tchau, tchau.